Olá, meus queridos alunos do Centro de Ensino Mestre Tibério. Eu sou a professora Lenita. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de arte. Sou formada em língua portuguesa, especializada em língua portuguesa e literatura. Bem, antes que nossa aula comece, eu gostaria de desejar para vocês uma boa aula, que tenhamos sucesso na nossa aula. Eu espero que vocês participem, que seja uma troca de experiência, porque tudo é novo, não é isso? E nós estamos passando por um momento bastante difícil, um momento atípico. Por isso que nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que voltar às nossas aulas e a forma para proteger vocês e nos proteger foi essa, usar o grupo do WhatsApp. Bem, eu vou falar um pouco da nossa disciplina antes de começar com o nosso slide que eu vou apresentar para vocês aqui. Logo após, eu deixo um vídeo, vocês assistem esse vídeo e a gente vai debatendo ao longo da nossa aula, viu? Nós temos 1 hora aí para a gente debater. A arte é uma forma do ser humano se expressar e a comunicação é uma atividade essencial para a vida em sociedade. O mundo que vivemos é cheio de informações visuais, sonoras e musicais. Esse mundo é cheio de signos, de símbolos, necessitam ser interpretados por nós, desde o significado de imagem, de cores, de letras, de sons, de vídeos. Por exemplo, nós temos um semáforo. O semáforo, ele é feito de, tem umas cores, né, o semáforo, e ele precisa ser interpretado para poder a gente não haver acidentes. Nós temos, por exemplo, cartazes, letreiros. A arte, ela carrega valores culturais e estéticos, e estes são relevantes na construção do seu visual, e até mesmo na sua identidade. Seja no momento em que você escolhe uma roupa, no momento que você escolhe um adereço, um corte de cabelo, você escolhe uma tatuagem. E aí, hoje é imprescindível, é importantíssimo pensarmos. Aliás, a gente não imagina um mundo sem arte. A criatividade e a interpretação das linguagens artísticas são elementos primordiais no desenvolvimento e na formação do ser humano. A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura, através de alguns valores estéticos, como a beleza, a harmonia e o equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, no teatro, entre outras. Pois bem, a nossa aula, o nosso slide vai dizer para vocês mais ou menos o que é que a gente entende, para que serve a arte, por que estudar arte, o que é arte. Arte e representação. Deixa eu me tirar aqui do meio. Toda obra de arte é uma representação da realidade. O que é realidade? Tudo que existe no mundo conhecido, tudo que identificamos como concreto e verdadeiro. E o que é ficção? Ficção relaciona-se à criação, à invenção, à fantasia, ao imaginário. Promove a construção ou a representação de uma realidade com um objetivo específico de promover a reflexão, encantar, para isso que serve a ficção, criticar e divertir. E etc. Nós temos várias formas de absorver isso. Os mundos ficcionais podem corresponder à realidade ou propor realidades imaginadas. Nós temos aí essa obra aí de Giuseppe Arcimboldo. Ela chama de, representando a primavera, as 4 estações. Ela foi, essa imagem, ela foi escrita, ela foi pintada há muitos séculos atrás. E aí foi a representação do belo. Aí nós temos aí até imagem de flores, de frutas. Foi a primeira obra de Giuseppe representada assim, dessa forma, com flores. Por isso que é as 4 estações.
Nós temos aí outra imagem de Giuseppe, que é o inverno, não é isso? Aí nós temos frutas. Nós temos aqui também de Giuseppe a água, a representação da água. Nós temos Andando na Chuva, de Kate Egg, de 1989, também uma forma de representar aí a imaginação. Nós temos Fotografias sobre os efeitos da chuva ácida, e aí é uma fotografia que imagina-se que depois dessa chuva ácida ter acabado com tudo, devastado tudo. E nós temos aqui o que é arte, afinal. Durante muito tempo, a arte foi entendida como representação do belo. Durante muitos anos, a arte ela foi entendida como a representação do belo. Vamos ver aqui como foi que, mais ou menos, que foi que se deu. E o que é o belo? Na antiguidade, estava relacionada ao conceito de harmonia, proporção entre as formas. Bem tudo feito. Então, vamos ver aqui algumas imagens, algumas esculturas que representam. Escultura grega, a ninfa aí, o belo aí, bem representado nessa escultura. Nós temos outra escultura aqui, que nós temos aqui também uma escultura grega, representando o belo. Nós temos aqui a mãe com seus filhinhos aqui. E aí também outra imagem, outra escultura representando também a imagem do belo. O que é belo? Século XIX. Romantismo, sentimento e a imaginação eram os princípios de criação artística. Belo, desvinculado da harmonia das formas. Aqui no século XIX, essa harmonia já era desvinculada dessas formas bem feitas. Já no romantismo, não precisava ser aquelas formas como aquelas esculturas que nós acabamos de ver, não, viu? O belo era desvinculado da harmonia e das formas. Nós tínhamos aqui, olha, Nascer da Lua sobre o Mar, de Frederic, de 1822, uma representação do belo do século XIX. Nós temos aqui Os Penhascos, de Rubens, Frederic, de 1818, também representando o belo. Século XX, vamos ver como seria o belo aqui no século XX. Do século XX em diante, diferentes formas de conceber o modo de fazer artístico. Não apenas representação do belo. Passa a expressar também, além do belo, a arte passa a expressar também o quê? Passa a representar o movimento, a luz e a interpretação geométrica das formas existentes. Em alguns casos, representa o inconsciente do ser humano. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui A Mulher que Chora, de Pablo Picasso. Nós temos a representação artística aqui, desse artista no século XX. Nós temos aqui também uma imagem futurista, não é isso? Um automóvel em velocidade, que é que nós também vamos ver essas imagens futuristas, trabalhar com elas, surrealistas, algumas imagens que a gente vai ver mais na frente, ok? Nós temos também Poste de Iluminação, em 1909, de Giacomo Balla, também uma representação aí da imaginação. O Grito, que vocês já devem ter visto bastante, que é de Vargas de Moura, de 1893. Vocês já devem ter visto bastante essa imagem, já devem ter interpretado ela, não é isso? Olha, ó, nós temos o Grito também. A arte passa a ser entendida como permanente recriação de uma linguagem. E aí nós temos a arte, ela pode ser provocação, espaço de reflexão e de interrogação. Por isso que uma mesma obra, ela pode ser vista de várias formas. Eu posso olhar uma obra e ver ela de uma forma. Vocês já podem olhar essa obra e pode dar um outro significado para essa obra. Por isso esse espaço de reflexão e de interrogação, não é isso? E aí a arte é também o reflexo do artista, de seus ideais, de seu modo de ver e de compreender o mundo. E aí, para a gente compreender uma obra de arte, nós temos que saber quando ela foi feita, por quem ela foi feita, o que estava acontecendo no mundo. Tudo isso vai mostrar como era o artista, por que o artista estava fazendo aquela arte naquele momento. E aí nós vamos dar aqui também várias ideias e tentar compreender o mundo desse artista. E aí eu finalizo esse vídeo dizendo para vocês que a arte é a expressão de uma época,
de uma cultura. E aí fecha tudo que eu falei mais atrás, que aí, quando a gente viu lá, há muitos anos atrás, a gente viu no século XIX, a gente viu no século XX, a realidade, a ficção. E aí nós vamos começar a ver realmente o que é que a arte nos traz. Vou colocar o vídeo que eu prometi para vocês no início dessa aula. Nós vamos assistir esse vídeo. Logo após, vamos responder uma atividade. E aí, com o passar dos dias, a gente vai tentando nós vamos conseguir, né? Interpretar essa disciplina de uma forma bem divertida. Então, meus caros alunos, tenham todos uma boa aula e que a gente possa se encontrar muitas vezes dessa mesma forma, uma forma criativa, dinâmica, não é isso? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula.